nossa página hoje boa tarde a todos, todos bem-vindos. Nossa página de abertura, de ambientação, está no livro Palavras de Vida Eterna, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do Chico. A página de hoje tem o título O Primeiro Passo. Uma fala de Jesus, que está anotada por Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E Emmanuel comenta que a regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso. Em estados a auxiliar, respondem muitos, ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações. Alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe a peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina, contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Nesse momento, boa tarde. Nesse momento, vamos nos recolher para o interior de nós mesmos, no encontro com nosso amigo divino, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, que sempre, em todas as oportunidades, quando estudamos os seus ensinamentos, recebemos lindos convites, amorosos convites para a nossa renovação, porque é sempre através do aprendizado dos seus ensinamentos que nós nos habilitamos a darmos passos mais seguros em direção à luz que ele nos aponta
e ao encontro de suas mãos, que são estendidas sempre para nós. Então, Jesus, nós aceitamos o teu convite de aprender, de refletir sobre as tuas lições e de nos esforçarmos para colocarmos em prática, imprimindo nossos esforços, renovando nossas esperanças. E é com alegria que mais uma tarde nós damos início ao estudo dos teus ensinamentos, agradecidos aos amigos espirituais que nos assistem, nos inspiram para o entendimento necessário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha, queridos. Vamos dar sequência ao nosso capítulo 11. Amar o próximo como... Uai, eu não pedi isso. O anfitrião pediu para você iniciar seu vídeo. Eu não tenho vídeo para iniciar. Clica na câmera, Raquel. Hã? Clica na câmera. Uai, é? Isso, foi. Ele... Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Oi. Vamos dar sequência ao nosso capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos trabalhar o item 14, que está dentro das instruções dos Espíritos. Tem o título Caridade para com os Criminosos. É uma mensagem trazida por Isabel de França. Essa mensagem foi dada em Havre, em 1862. Mas ela está embasada nas passagens que estão relatadas em Mateus, que fala sobre justo o que a nossa página falava, essa lei áurea de amar ao próximo como a nós mesmos, de amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, que este é o maior mandamento, é o primeiro, mas o segundo que é semelhante a esse, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, essas passagens estão em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. Nós já trabalhamos em outras quintas-feiras, e agora tem também o relato do Evangelho de Lucas, mas com o mesmo sentido, o mesmo significado. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Então, a mensagem que Isabel de França traz hoje para nós vamos fazer a leitura e, em seguida, os comentários. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos desculpa, que eu perdi aqui, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes
Eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Essa é a mensagem, como eu já falei, de Isabel de França. E é muito interessante. Boa tarde, dona Marizinha. Quando falamos em caridade, de modo geral,
logo que falamos a palavra caridade. Nós pensamos de imediato em ajuda material. Nós imediatamente nos reportamos a essa ajuda financeira, alguma coisa que passe pelo material. Mas vamos ver como Isabel de França nos fala. E aí, o impacto, ela já começa se referindo à verdadeira caridade. Opa! Ao lermos isso, é um freio no pensamento, dá um frisson, pelo menos em mim. Uai, tem caridade e verdadeira caridade? Não é só caridade, que já é tão difícil. É fácil quando abre a bolsa, dá um dinheirinho. Vamos lá. Então, tem caridade que não é verdadeira, e ela ainda nos diz que é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Aí, deixa eu pensar um pouquinho, né? Então, quando alguém está precisando de um alimento, ou de uma roupa, ou pede um dinheiro para pagar uma conta, por exemplo, como é que eu faço? Se precisar de alimento, aí eu vou ao mercado e compro, por exemplo, um pacote de macarrão, mas aí eu escolho aquele que é sem ovos, aquele que é baratinho. Pego lá o macarrão, pego um café, escolhendo o preço. O meu é aquele do bom. É a vácuo, com aroma, do bom. Não vamos falar em marcas para não fazer propagandas, mas é aquele café do bom. Aí eu vou doar, eu escolho aquele lá mais simplesinho. E aí o arroz, o arroz que eu como é arroz integral. Não vou dar um arroz, sim, mais caro. Vou comprar um arroz lá, assim, daquele mais simples. Se a necessidade for de roupa, eu vou no armário e aí eu escolho aquela roupa que eu já enjoei, que está lá, que manchou na última lavagem. Coisa que eu não gosto, não quero mais, saiu de moda e eu estou só guardando lá. E se for o pedido for de dinheiro para pagar alguma conta, eu já digo, não. Dinheiro depois nem é para pagar essa conta, é para comprar bobagem, é para outra coisa, é diferente do que está me dizendo. Não dou dinheiro. Aí, conclusão da minha caridade. Ajudo com desprezo ou com displicência. É verdadeira caridade? É essa a caridade da qual Isabel está falando? Mas aí tem outro exemplo. Tem alguém que está atravessando uma situação de tristeza, uma aflição, aí me procura. E aí eu vou, até atendo a pessoa, mas aí eu vou com o meu pacotinho de ensinamentos prontos, aqueles ensinamentos, né, que a gente repete. Aí eu digo lá para a pessoa que eu estou atendendo, chora não, preocupa não, passa, isso passa, porque tudo passa. Chico Xavier dizia tanto, tudo passa, até isso vai passar. Deus está no comando. E mais, olha a caridade. Mais, tudo que a gente passa faz parte do nosso planejamento, porque a gente está merecendo. Está difícil, mas é isso. Está merecendo passar por esse karma, né?
É verdadeira caridade atender assim um coração que está faminto de consolo, de esclarecimento, e nós vamos com as nossas regras, né, repetindo as nossas regras. Aí, olha só, eu vou ajudar você, mas vou ajudar você, mas eu estou precisando dos favorizinhos. Uma mão lava a outra, né? Eu ajudo, eu te dou meu apoio, mas aí você abre umas portas para mim, aí, facilitar a minha vida, para eu levar umas vantagenzinhas também, mas eu te dou o apoio. Outro exemplo. Nem é caridade? Imagina a verdadeira caridade que Isabel está falando aqui. E Isabel continua, deixando assim mais perplexos, né? Nos deixando mais perplexos. Completa fraternidade. Então, além de caridade, a verdadeira caridade, além de fraternidade, a completa fraternidade. E aí, fraternidade, essa relação de parentesco. Somos irmãos, somos todos filhos de Deus. Ora, veja, Isabel vai além, ela vai mais profundo, porque ela diz, deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus. Nossa, Isabel, tá puxado. Eu já tenho dificuldade de aceitar o outro, aquele outro que apenas pensa diferente de mim. Aquele que tem um posicionamento em determinado setor ali, diferente do meu. Eu tenho dificuldade de aceitar o que torce por outro time que não seja o meu, que gosta de outro estilo de música. Eu nem aceito. Como é que eu vou amar os desgraçados e os criminosos? E me passa pela cabeça assim, será que Isabel sabe mesmo o que é desgraçado? Esse ser desprezível, este ser vil, abjeto? Não. Será possível amar assim um ser indigno, repulsivo e criminoso? Aquele que comete crime. Crime que é transgredir a lei, que é cometer uma infração, é desobedecer, descumprir uma regra. Então, é para amar. Deveis amar. Mas é para amar aquele que mata, aquele que rouba, aquele que violenta, aquele que agride. Enfim, todos aqueles que contrariam os bons costumes, que quebra o pacto social, a harmonia, o equilíbrio de uma sociedade, tá bom. Eu até já aprendi que nós somos seres sociais, que todos são meus irmãos. Mas eu só quero reconhecer como meus irmãos os bonitinhos, arrumadinhos, cheirosinhos, inteligentes, palestrantes espíritas, autores de livros, né? Psicógrafos, aí são meus irmãos. E a Cláudia vai fazendo comentários, né? Que ela vai ter que voltar muito. Ah, é tão bom saber que a Haroldo é meu irmão. E a Anete? Ai, como eu gosto de Anete.
Ah, esses são meus irmãos. Uma porção de gente brilhante, tudo inteligente. Legal, esses são meus irmãos. Mas Isabel está orientando com veemência, quase ordenando, que ela diz assim para nós: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus. Aí é bom ser criatura de Deus, afirmar eu sou filha de Deus, mas esses não. E ela chama ainda a atenção que, além de criaturas de Deus, ela vai mais profundo. Ela diz: às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, porque, claro, o arrependimento propicia a possibilidade do reajuste. É quando se dá o perdão e as novas oportunidades para fazer diferente. Então, o perdão é se arrependerem. E aí, como dói agora? Como também a vós, pelas faltas que cometeis, contra a sua lei. Também a vós. É a Isabel que nos iguala. Deixa assim no mesmo patamar, ou seja, somos também desgraçados e criminosos. E essa ideia, a princípio, nos assusta e nos incomoda. Mas para e reflete. Precisamos parar e refletir. Já aprendemos que somos espíritos imortais. Se assim é, se de fato é essa a nossa convicção, nós estamos com uma bagagem. E se ainda estamos nesse planeta, que é de provas e expiações, a nossa bagagem não é uma sacolinha levinha, é uma bagagem pesada, trazida de muitas estadias. Se hoje não cometemos mais esses crimes bárbaros de matar, é provável que já o fizemos. E se não, esses crimes de matar, de roubar, com certeza cometemos outras barbáries. Só que também já merecemos a misericórdia e o perdão de Deus. Por isso que hoje nós não matamos mais ao nosso semelhante, de tirar, cortar a existência do nosso semelhante. Mas uma coisa me passa pela cabeça. Será crime apenas esses que a lei dos homens considera? Por exemplo, o uso do tempo, uma bobaginha, o uso do tempo. Matar o tempo não é crime aos olhos dos homens, da lei dos homens. Mas é um descumprimento, é uma desobediência, é uma quebra de compromisso com a lei divina. Da mesma forma que matar a esperança, tirar a alegria de alguém,
cortar o sonho de alguém. Isso também ainda é crime. E Isabel entra nesse campo de reflexão quando ela considera que, quando ela leva, considerai que sois mais repreensíveis, ela leva para essa questão, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis. Então, nós já conhecemos as leis divinas. Já esse conhecimento que nós já temos já é suficiente para realizarmos as nossas transformações, para nos renovarmos. E esses chamados criminosos aos olhos apenas dos homens, muitas vezes nunca ouviram falar do amor de Jesus, nunca ouviu falar do Deus justo, amoroso, Pai de todos nós. E aí, muito menos será pedido ao que não conhece, aquele que ignora, mas muito será pedido a nós que já o conhecemos, conhecemos as suas leis e muitas das vezes, quando ela vai dizer depois, mais adiante, que o mundo nem sequer falta leves considera. Mas nós, na aparência, no verniz social, vamos cometendo desobediências, descumprindo a lei divina, a lei de amor, despercebidos, mas estamos escrevendo na nossa ficha única de muitas estadias, de muitas viagens, e cada vez colocando coisas na nossa bagagem, que só a partir de agora, do esforço, do trabalho, do autoconhecimento, do autotrabalho de renovação, é que nós vamos começar a tirar dessa bagagem esse peso. E a misericórdia e o perdão para com os criminosos e para com os desgraçados faz parte desse peso dos julgamentos, né? E ela continua, não julgueis. Nós já passamos pelo capítulo do não julgamento, capítulo 10, item 16, quando nós estudamos lá, sede severos para convosco. Nós vimos isso lá. Porque quando nós julgamos, nós separamos, nós nos colocamos em lados opostos. O julgamento faz isso, claro, separa, não une. E muitas das vezes, em vez de lados opostos, quando julgamos, nós nos colocamos em posição superior. Nós nos elevamos por nós mesmos. E ontem, no encontro da família, nós refletimos sobre a indulgência. Para sermos indulgentes, porque a indulgência, ela acalma, ela ergue. Ela ergue. E aí, se não tivermos, não usarmos de misericórdia, de compreensão, de indulgência para os desgraçados e para com os criminosos, nós estamos empurrando mais e mais para baixo a eles, em vez de erguer. E é a indulgência que ergue.
Então, não dá mais para sairmos aí, por aí afora, dizendo que bandido bom é bandido morto. Não dá mais para sairmos por aí dizendo, bem feito, tem mais que apodrecer atrás das grades. Não é mais possível. No nosso entendimento de tudo que nós já estudamos, sairmos por aí dizendo isso. Porque, senão, as doenças das nossas almas serão mais graves do que a enfermidade daqueles a quem chamamos de desgraçados e de criminosos, porque eles são doentes. Eles estão doentes. Mas, se usarmos de rigor, de não entendimento, nossas almas estão mais adoecidas. Então, todos nós somos ainda imperfeitos, todos nós estamos ainda debruçados com muito esforço para percorrer esse caminho evolutivo que nos levará mais cedo ou mais tarde para esse despertar espiritual. Se já abrimos um pouquinho os nossos olhos e já estamos caminhando com mais celeridade, outros ainda não, mas vão. É uma questão de tempo. Então, todos nós rogamos compaixão uns dos outros e todos esses outros são irmãos de caminhada igualzinho a nós. Uns mais avançados, outros mais atrasadinhos. E, antes de mais nada, o criminoso deve ser visto como um enfermo, gravemente enfermo. Mas, se nós nos igualamos sem indulgência para com eles, nós ainda estamos também gravemente enfermos. Agora, claro que, ao dizer isso, não significa dizer que esse criminoso ele não precise ser responsabilizado pelos seus atos. Ele precisa, sim, ser responsabilizado pelos seus atos. Eles precisam responder pelos seus crimes, eles precisam ser retirados do convívio social. Mas eles continuam filhos de Deus. Igualzinho nós. Se nós adoramos dizer que somos filhos de Deus, eles também são filhos de Deus. Só que necessitam de amparo, necessitam de recuperação para as suas doenças, para as suas enfermidades. E Jesus afirma que ele não veio para os sãos. Então, não é matando. Não é odiando. Quanto mais desgraçados e quanto mais criminosos tivermos ao nosso redor, é por conta da nossa necessidade, aquilo que eu falava lá antes. Infelizmente, é a nossa condição, precisamos estar nessa sociedade que também é enferma, mas que precisa, igualzinho ao criminoso, ser tratada também. A nossa sociedade precisa ser tratada da desigualdade, ser tratada do preconceito, ser tratada da má distribuição de renda, corrigir essa corrida alucinada pelo lucro, pelo ter cada vez mais. Ser tratada, porque também é uma enfermidade, a corrupção, a violência urbana, mas que nós, de certa forma, indiretamente, também contribuímos para tudo isso, com os nossos pensamentos, com a nossa revolta, com a nossa... esse desejozinho de tomara que faça, que aconteça, que bem feito, que pegue, que descubra. E ainda temos tratar a nossa propensão para o mal, que ainda temos.
se curar da ignorância da vida espiritual, das coisas do espírito, tratar da nossa cura individual, identificar qual é a nossa doença nesse momento e buscar o tratamento, seja através do evangelho, seja através de meditação, seja através da ciência, buscar socorro terapêutico, seja o meio, mas precisamos nos tratar também. Precisamos soltar as amarras do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa intolerância, da nossa intransigência. Temos tudo isso dentro de nós ainda, e de todas as consequências que isso traz, que é por isso que ainda tantos crimes acontecem, tantas mortes, por ciúme, por inveja, por ambição, por raiva, esse descontrole emocional que nós nos entregamos a ele, né? Quantas vezes? Então, é importante reler um pouco o que Isabel vai falando para nós, e, de novo, ela vem nos tentar, reflitam a verdadeira caridade. Ela repete, não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis, né? Que a gente junta aí ao que dá uma palavra de consolo. Não, ela diz que não é apenas isso que Deus... E olha só, Deus é amoroso, é nosso Pai, Ele é justo, Ele é misericordioso. Mas ela está dizendo aqui que, nesse momento, Ele exige de nós. E Ele exige o quê? A caridade sublime que Jesus ensinou, que consiste na benevolência, de que usemos sempre e em todas as coisas para com o nosso próximo. E ela continua, podeis exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas. Esses que ainda têm uma sede enorme de poder, esses que eu tinha me referido, que corre atrás de qualquer quinhão um pouquinho para ter mais do que todos os outros. Então, ela diz que esse não precisa da nossa esmola, não da nossa caridade material, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Às vezes é aquele nosso que está pertinho aqui, nosso próximo pertinho aqui de nós, que precisa disso, de um abraço, precisa de abraço, agora não está podendo, mas pode ser um abraço virtual, mas precisa da nossa amizade, precisa do nosso sorriso, precisa da nossa palavra, mas não de cobrança, não de apontar o dedo, de falar palavras no automatismo, mas de falar com o coração, de fazer uma prece. Ela vai falar aqui que está próximo o tempo, ela renova a nossa esperança. Tá bom, nós podemos dizer, poxa, ela disse que está perto o tempo, mas foi em 1862 e ela dizia que estava perto. Mas está, porque depende de nós, depende da nossa renovação. E enquanto tiver um que derrama uma lágrima, a gente ainda vai estar atrelado uns aos outros, né? E aí, ela continua com a lei de Jesus, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. E é aí esse ensinamento de Jesus. Nós conhecemos a passagem do bom samaritano, que não é só pelo conhecimento, a teoria. Passaram lá os sacerdotes, os que conheciam a lei,
mas que não as colocava em prática, e passa aquele que atende, que socorre, que dá o dinheiro, que leva, que diz, olha, trata, que se faltar eu volto e dou mais, e é assim, que é com compaixão. E amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. E para nós concluirmos e passarmos para a troca entre nós, né, nós vamos trazer aqui como conclusão uma fala de Joana de Ângeles. Quando ela diz, está no livro Luz Viva, a psicografia do Divaldo é Joana junto com Marco Prisco, né? Mas esse texto especificamente é de Joana, e ela fala sobre a questão da sociedade. Ela se refere a erradicar as diferenças, as desigualdades. E aí ela conclui dizendo que quando os homens melhor compreenderem o espírito e as soberanas leis que regem a vida, preocupar-se-ão mais com o próximo, cuidando de realizar programas sociais e educacionais para as comunidades menos favorecidas, ou melhor, lutarão para que não haja no organismo da sociedade os conglomerados onde o fermento da miséria de toda a natureza responde pela onda criminosa que hoje se espalha dominadora. O egoísmo, então, cederá ao altruísmo, e a vingança dará lugar ao perdão. A fraternidade sobrepujará a discriminação de qualquer tipo, e o bem instaurará o primado do amor entre os homens. Eu concluo por aqui para que a gente possa trocar um pouco. Raquel, por enquanto, ninguém levantou a mãozinha. Vamos esperar o pessoal decantar, né, as suas palavras, que são irretocáveis. Mas eu acho que eu vou puxar o fio da meada para estimular o pessoal. De tudo foi colocado, né, muito bem interpretado por você. Eu destaquei aqui vários pontos no Evangelho, mas um deles, dois deles me saltaram aos olhos. Primeiro é o seguinte, está lá no terceiro parágrafo, a minha edição é da Petit, está diferente da sua, onde o terceiro parágrafo inicia e você também já abordou. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. É uma promessa de esperança. Aqui, para mim, o autor espiritual, a autora é Elizabeth, não Isabel, como está na sua edição. Mas tudo bem, não importa o nome. Nós sabemos que os espíritos superiores não têm essa necessidade de se autonomearem. Geralmente trazem, né, as mensagens assinadas como espírito amigo, espírito irmão, alguma coisa assim. Não importa. Aqui, muito interessante nessa fala, como todas elas da Isabel, é que ela diz que os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. Reinará, está no futuro, né? Nós
estamos aurindo já os ventos desse novo momento, né? Dessa nova condição moral do planeta de regeneração. Muito embora ainda precisemos nos purificar de algumas mazelas pessoais, mazelas íntimas. Isso aí cabe a toda a humanidade. Mais abaixo, ela fala brevemente, no mesmo parágrafo, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, que todos nós sabemos que estão escritas na nossa consciência, não haverá mais necessidade destes ensinamentos. Olha que salto que a humanidade vai dar. Vou até repetir, Raquel, se me permite. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, entre parênteses, escritas na consciência individual do homem, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. Então, obrigada. Eu tinha destacado e pulei na hora. Muito obrigada, porque é maravilhoso. Sim, sim. Não, mas realmente acontece com a gente, né? A gente está inspirado num dado momento e destaca alguma frase, né? Quem vai apresentar o trabalho e na hora a gente acaba recebendo talvez uma outra informação e acaba pulando aquela que naquele outro momento seria interessante para nós falarmos. Então, o que a gente percebe pela fala de Isabel, né? Nossa, de uma grandiosidade imensa. Olha a esperança que ela planta em nossos corações. Chegará o momento em que todos os homens estarão praticando as leis de Deus, sem a obrigatoriedade de praticá-las, assim como um ato automático e espontâneo, que vai ser comum. E aí, para completar, tem mais coisa, mas eu vou abrir a fala para os outros. Ela diz o seguinte, logo na sequência: e todos os espíritos impuros e revoltados, aqueles que são recalcitrantes mesmo no mal, que não querem, não adianta, pode fazer prece, pode fazer oração, pode irradiar luz, mas são tão empedernidos no mal que a eles as nossas boas intenções não chegam. Claro que pela economia divina, nada do que pedimos de bem ao próximo se perde. De algum modo, essas preces e orações para esses companheiros, irmãos nossos, né, impuros e revoltados, servirão para outras almas ou espíritos carentes. Serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. Ótimo. E aí, aí o que acontece? Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Tem um companheiro nosso, né, alguns já o conhecem, né, certamente, chamado Geraldo Lemos Neto, mais conhecido como Geraldinho, mineiro, amigo íntimo, inclusive, de Chico, que passava madrugadas, né, na companhia um do outro, e Geraldinho bebendo na fala de Chico. Né? Geraldinho tem até hoje encarnado entre nós e nos transmitindo um conteúdo riquíssimo de informações que Chico não colocou nos livros. E Geraldo, companheiro nosso, perfeito, Sônia, não iria mentir, porque é espírita. Não iria faltar com a verdade, porque é espírita. E numa das... eu chequei essa informação e procede, não é fake. Numa das conversas, inúmeras, das centenas, talvez milhares de conversas que Geraldinho teve com Chico, ele tem uma memória prodigiosa, ele disse que Chico, uma dessas madrugadas, conversando com ele, falou: Geraldo, meu filho, esses espíritos, né, irmãos nossos e tal, daquele jeitinho do Chico, né, cândido como sempre, esses espíritos vão encarnar em planetas inferiores. Olha só como é que a Isabel, né, claro que no plano espiritual já tinha essa visão que Chico nos trouxe, naturalmente inspirado, ou até mesmo Emmanuel fez ver, né, que o Chico visse. E tem um planetinha, isso é a palavra do Chico, não é do Luciano nem do Geraldo, chamado Quiron. Quiron. Quem tiver interesse, pesquise. Quiron é a nossa antiga Terra, ainda quando nós habitávamos nas cavernas. Então, para uma questão de associação, imaginemos aqueles espíritos que vieram para a Terra e encarnaram pela primeira vez nas cavernas. O que é possível hoje está aqui entre nós. Talvez até seja um de nós. Isso é maravilhoso, porque fica clara e patente a lei do progresso.
a lei de amor, a lei da reencarnação, que o espírito evolui e que esses criminosos de hoje, que se amanhã se arrependerem profundamente do âmago de seus corações, também herdarão a terra. Porque haverá o auto-perdão, porque haverá naturalmente o amparo e a orientação espiritual, pedagogicamente falando, para que esses irmãos se recuperem da sua condição até então. Agora, nós temos essas informações, e ela coloca aqui para terminar a minha fala, diz o seguinte: deveis aos criminosos de quem falam, está no outro parágrafo, que se não me engano é o quarto, 1, 2, 3, 4. É o quinto. Deveis aos criminosos de quem falam o socorro de vossas preces. Vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. E aí eu passo adiante a fala para quem quiser se colocar também. Quando isso acontecer, que nós não precisarmos mais desses ensinamentos, não haverá lei dos homens. Não vai precisar de lei, eu só vou fazer ao outro o que eu desejo que o outro me faça, e assim sucessivamente, cada um vai fazer tudo de acordo, sem agressões, sem... Aí vai dar assim, não vai precisar dessa infinidade de leis. Perfeito. Pode ser, Marisa, isso não dá um alento, não traz uma esperança, um consolo profundo em nossas almas? Claro. Faz que a gente transcenda desse momento que todos nós estamos atravessando na humanidade e nos projetemos no futuro com essa alegria, com esse sorriso, com essa satisfação. É isso aí. E muito mais do que, né, quando nós ressaltávamos que muito mais do que a esmola, que tem muitos que nem necessitam da esmola material, é o consolo, é o apoio e é a prece, né? Perfeito. Isso aí. Obrigado, Raquel. Marisa. Oi, queridos, boa tarde. Raquel, nossa, foi maravilhoso. E mais uma vez, do mesmo jeito que a Tati, eu me reporto àquele vídeo do Haroldo Dutra falando do Brasil, Hospital de Almas. Realmente, Tati, você tem razão. Todos nós somos criminosos do passado. Ninguém reencarna no Brasil inocente. Alguns reencarnam como missionários. Mas ninguém reencarna nesta pátria porque é inocente, porque é o alecrim dourado. E eu vivi isso essa semana, entendeu? Vocês sabem disso, não vou repetir. E a gente perceber que os grandes, as criaturas que estão colocadas na pátria do Evangelho, reencarnadas por obra das trevas, lógico que não a revelia do Criador, mas profundamente interligados a essas mentes criminosas, muito criminosas, nós identificamos perfeitamente, são inimigos da pátria do Evangelho, são inimigos do Brasil, porque é uma dicotomia intensa, né? Se rouba, se rouba, se rouba, manda-se o dinheiro para a Europa ou para outro paraíso fiscal, mas ninguém sai do Brasil, está jungido magneticamente aqui, vocês já notaram isso? Como que dentro deles tivesse alguma coisa que diz: arrase essa terra até o final, você pode roubar, mas fica aí, porque nós estamos jungidos magneticamente a essa terra. Eles vão jantar em Paris com dinheiro público, mas eles voltam para essa terra. Já perceberam isso? Que quando a gente percebe e consegue sair do patamar da revolta, da indignação, nós começamos quase que imediatamente a entrar no patamar da compaixão. Porque recalcitrantes em muita coisa no mal, esses espíritos terão um carreiro de dor, um carreiro de aflições e angústias, separados muito provavelmente de seus grandes amores, e vão ficar penando. Nós estamos no limiar tentando aqui nos elegermos, nos elencarmos a cidadãos do mundo de regeneração. Só nós, cada um de nós, sabe o que é a dor e a delícia de ser quem é, e o esforço que a gente está fazendo para a gente não deixar a nossa peteca cair. Vocês imaginam a situação espiritual deles, que nem disso ainda se deram conta. Ainda estão no patamar da ganância, ainda estão no patamar da sexualidade desequilibrada. Essa semana foi disparatado uma ponta de um iceberg de uma rede de pedofilia, muito ligada a políticos
que está correndo em segredo de justiça. Essas pessoas estão nos porões da ignorância e vão ter que amargar, com certeza, apesar da imensa misericórdia divina que nós não conseguimos aquilatar, eles provavelmente estão se elencando para o degredo da terra. Então, gente, é tudo misericórdia. Esse evangelho é lindo, que nos faz lembrar da misericórdia que a gente precisa sentir. O Rio de Janeiro está na véspera de uma eleição, uma guerra suja correndo na rua, suja nos patamares mais baixos. E nós estamos aqui fazendo a diferença. Louvemos a Deus. Coloquemos as nossas mãos para o alto e agradeçamos a Deus. Hoje está fazendo sol, um sol bonito. Peguem sol nas suas mãos. Vamos nos lembrar de A Caminho da Luz, que Jesus, quando está próximo da terra, está no sol. Vamos olhar para esse sol e pedir: Senhor, ilumina, energiza, ampara, porque nós não duvidem disso, em nenhum momento nós estamos fazendo a diferença na psicosfera do planeta. Eu não digo só do nosso cantinho, da nossa casinha, não, porque são poucos, meus queridos, são poucos os espíritos espíritas, são poucos os espíritos que estão comprometidos com o país, são poucos os espíritas que estão comprometidos com a humanidade. Cada um ainda, infelizmente, nas hostes espíritas, ainda estão muito preocupados em reafirmar seus pequenos pontos de vista. Alguns querendo desdizer Kardec, querendo desdizer todo mundo, dizendo que está ultrapassado, dizendo isso, dizendo aquilo. Pode até ser, mas é hora da gente botar o nosso elo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Estou tentando fazer a minha parte. Dentro da nossa casinha, do nosso isolamento, nós estamos nas nossas mãos mudar um pouquinho essa psicosfera. E o Evangelho vem nos dizer isso de uma maneira linda. Muito obrigada, Raquel. Eu agradeço a Deus ter chegado a tempo para te ouvir. Ai, que bom. É muito bom. E é reflexão, e é isso. Nós temos tido a oportunidade de estar refletindo e precisando não julgar. Pelo contrário, precisando fazer prece por esses que ainda só enxergam a corrida pelo poder, pelo ter, pela ganância do tirar cada vez mais dos outros. Então, coisas que hoje em dia a lei dos homens já corre atrás. Né? Nós falávamos nas nossas reflexões sobre o preconceito. Bom, a lei dos homens já combate a questão do preconceito, a questão do uso de você não dá acesso à educação, não dá acesso à saúde, como que você se está naquele poder de atender ao coletivo e você não está fazendo, você já pode ser cobrado pelo uso indevido do que é público. Tá bom, mas tem muitas das coisas que, como diz aqui a Isabel de França, nem são faltas que nem são consideradas como faltas aos olhos dos homens, né? Tá tudo normal, é tudo beleza. Realmente, assim, por exemplo, um exemplo bobinho, eu propicio um apagão em determinado trecho aqui da rua. Isso, a princípio, não tem problema, eu posso ficar aí no escuro. O escuro, a sombra por si só, ela não é má. Mas o que é que eu pretendo com esse escuro? Qual é a minha intenção ao deixar um determinado espaço, seja lá fora ou dentro da minha casa, no escuro? Qual é a minha intenção? Então, são coisas que acontecem
é crime ser rico? Não. Agora, o que eu faço da minha riqueza? De que forma eu uso a minha riqueza? Aí já vão entrar em descumprimento da lei, em desobediência da lei, isso sem contar com a corrupção, com a ambição, com uma série de outras questões. Então, e também os aspectos espirituais, eles são, não é assim, daqui para cá eu sou indulgente, dessa linha para lá é o amor que eu tenho ao próximo. Claro que nós já aprendemos que o amor é somatório, falar de amor, mas nós não conseguimos amar sem sermos indulgentes, sem soltarmos as amarras do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Não é possível. Amar e ser egoísta não coaduna, não converge. Então, são coisas assim que você vai vencendo, mas são limites muito sutis. E a caridade também caminha ao lado do perdão. São coisas, são conquistas, passo a passo, nosso, pouco a pouco. Mas a questão da caridade para com os criminosos não é que vá passar a mão, perdoar e não vai se responsabilizar. Beleza, mas vai ser tratado como ser, como filho de Deus, e que as nossas preces possam alcançá-los para que despertem o mais rápido possível, para que se arrependam dos males que fazem com que atinjam famílias de seus semelhantes, para que a misericórdia e o perdão nosso e, sobretudo, divino, recaia sobre essas criaturas que são enfermas. Quem mais? Oi, Raquel. Está me ouvindo? Sim, querida. Oi. Pois é, Raquel. Estava aqui pensando como tal é a responsabilidade daquele que tem a sabedoria, não digo sabedoria, conhece as leis, né? Olha a responsabilidade. É por isso que, às vezes, quando eu dou passos atrás, não é por melindre, é porque eu digo, gente, eu sabia disso, por que eu fiz? Sabe? Mas depois, não, Marisa, levanto, porque não é assim, não se cobra tanto. Mas eu quando vejo, não sei se vocês vão me achar meio fora de órbita aqui, mas eu quando vejo essas aglomerações mundo afora, reivindicando alguma coisa, seja lá o que for, eu paro e penso, se todo mundo se ajoelhasse ou sentasse, fosse formar um pensamento positivo, toda essa gente que está aí, como seria mais produtivo? Mas se eu falo isso até dentro da minha casa mesmo, você está maluca? Que isso? Se a gente agrida e esperneia as coisas estão desse jeito, imagina se a gente for para lá rezar. Que rezar? Rezar não leva a nada. Eu escuto isso. Aí eu me recolho e vou para dentro do quarto e rezo sozinha. Tá bom, não quer rezar, eu rezo sozinha. Mas é assim, né, Raquel? Lembrando aqui do vídeo que eu assisti com o Haroldo também, o maravilhoso Haroldo, né? Ele falou que o Chico ele visitava de vez em quando as penitenciárias, né? Aqueles locais dos mais perigosos mesmo. Então, certa feita, o povo já conhecia ele e tal, e ele já estava acostumado aí, mas tinham mudado lá a chefia lá da delegacia, e quando ele chegou, perguntaram para ele, não, você não vai
não faça isso, não se exponha, não vai entrar ali, não, não faz isso, eu estou falando porque eu sei. Aí, quando esperavam que o Chico falasse alguma coisa contra o que ele dissesse, a resposta do Chico, segundo o Haroldo, foi: por favor, vem cá, meu irmão, responde uma pergunta para mim. Nós somos em quantos aqui? Quantos somos aqui agora? E todo mundo ficou sem resposta. Porque ele quis, com essa frase, dizer o quê? Todos nós somos um pouco aqueles que estão lá. Já, se não somos, já fomos. Já fomos. E eu lembrei muito desse vídeo com a sua fala agora. E é isso, Raquel, é isso. Mas eu creio muito que vai chegar o dia, com certeza, que a gente vai acordar. Que, como diz naquele vídeo, né? Manda todo o povo corrupto, aquela gente toda lá para o Brasil. Então, somos nós. Fazer o quê, né? Vamos melhorar e procurar cada dia fazer um pouquinho melhor para que um dia cheguemos à melhoria total. Obrigada. Muito bom, muito bom. E muita prece por todos eles. Quando me recolho à noite no meu quarto, sozinha, eu fecho a porta e fico no escuro, eu sinto perfeitamente como se eu me isolasse do mundo. Aquele mundo ali é meu. Eu estou aqui agora fora do mundo. Então, entro em oração e me isolo completamente do restante, seja lá o que esteja acontecendo. Não sei se isso é egoísmo, mas eu faço. Obrigada. Obrigada a você. Muito bom, muito bom. Vamos complementar. Eu acho que o Dalto está ali, já tirou o óculos, já colocou o óculos, já coçou a cabeça, já se inspirou, você estava aguardando a oportunidade. Dalto, agora é contigo. Abre o seu microfone, querido. Eu cheguei um pouco mais tarde, eu não peguei a leitura do ponto da Isabel. A gente já, né, um ponto que a gente já conhece direitinho, já sabe disso. Ó, Raquel, o mundo precisava de mais expositores como vocês aqui do grupo. Né, a gente tem assistido tantos aí, mas a mediunidade é uma coisa fantástica. A mediunidade ela atua em mão dupla, em sentido contrário, né? Aquele que ouve e aquele que fala, né? Profere as palavras. Então, você pode dilatar as suas percepções para ouvir, para guardar as mensagens que nos são trazidas, né? Você dilata as suas percepções e você armazena isso com facilidade. E, às vezes, armazena na tua memória mais profunda e depois você consegue trazê-la para a memória mais ativa, né? E é aquele que fala, as entidades espirituais, elas vão no coração do expositor e faz vibrar o coração dele e as palavras saem como se fossem lâminas de fogo. Eu senti a minha cara arder várias vezes aqui com você falando. Isso é um sinal positivo. Eu me vejo assim, porque se fosse outra pessoa, eu falaria a mesma coisa. Nós não somos bonzinhos, realmente não somos bonzinhos, nenhum de nós. Alguns já melhoraram bastante, outros de nós, né, tem hora que a gente fica indignado a tal ponto que dá vontade de que realmente a lei caísse com muita força sobre uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, né, sobre os políticos, principalmente esse pessoal que a gente conhece de todo dia nos jornais, nas falácias que tem por aí, na televisão, e o coração da gente deixa de ser cristão nesses momentos. Mas quando Raquel fala,
a consciência, você veio como lâminas mesmo no meu coração, na minha cabeça, me despertando para algumas coisas que a gente já sabe, mas está tão dentro de nós ainda cristalizado essas coisas que é como se fosse não uma catarse não, mas uma cirurgia colocando, expondo em mim, na minha consciência, o quanto ainda eu preciso trabalhar ou me trabalhar para que eu possa ser digno de dizer que sou um cristão, de dizer que eu sou espírita, né? Um pretenso espírita. Eu nunca disse que sou espírita, eu sou um pretenso espírita. Estou trabalhando para isso. Né? Trabalhar a minha sinceridade, trabalhar a minha humildade, né? Trabalhar o meu dinamismo, o meu desejo de, né? Que ele não se encolha diante das dificuldades, que eu possa realmente continuar, né? Não parar. Quando não puder andar, eu me arrastar em direção a esses conhecimentos, né, e essa modificação moral que é tão necessária nesse planeta que a gente vive. E não me assusto mais, porque, embora fique com vergonha de algumas coisas, a gente não tenho vergonha de ninguém do grupo, ninguém da sociedade, eu tenho vergonha quando me olho no espelho, né, ou quando a minha consciência me projeta diante de mim, né, e eu tenho que me olhar e eu digo, caramba, né, a Marizinha falou disso, né, caramba, eu ainda penso desse jeito, eu ainda falo desse jeito. Por isso que eu digo, Raquel, é preciso que o evangelho seja todos os dias. Se a gente lê e não consegue enxergar, é preciso que alguém tenha esse coração, ou essa mediunidade, que é a sua mediunidade, né, de fazer vibrar em nós o nosso lado positivo, que é muito maior do que o negativo, mas nos faz ver também as dificuldades que ainda nós temos que vencer em nós, o rio caudaloso que nós somos ainda, que precisamos amansar. Eu te agradeço muito. E agradeço esse grupo também, que pertenceu. Obrigada, Dalton, pela contribuição. Aí. Tem mais alguém na fila, Tati? Hoje é o Lu, hoje é o Lu, mas eu acho que não tem, não. Tem não, Nádia, pode se colocar. Bem, eu queria fazer um parêntese quando Isabel coloca a verdadeira caridade, a caridade é a verdadeira caridade. Também uma outra leitura que a gente pode fazer é da caridade que é feita da boca para fora e não do coração para dentro. Ou da caridade vaidosa, da caridade de se estar colocando como... de fazer... O tal do não saiba a tua mão direita, que fez tua mão esquerda, que tem muita gente que faz caridade, mas não faz caridade para o outro, faz caridade para mostrar o quanto é bom. E tentando complementar a fala do seu Dalton, a Raquel vem trazer para a gente coisas que a gente intelectualmente sabe muito, mas que a gente prega, mas não fala. Ontem a Marisa queria dar uma sapatada em alguém, né? Aí a gente, vamos amar, todos fomos em algum momento bandidos criminosos e tal. Mas a gente ainda quer arrancar o sapato de vez em quando e tacar na cabeça de alguém. Quer puxar a sombrinha e tacar na cabeça de alguém. O meu ideal do meu coração é um dia não ter mais esse desejo, não saber essas coisas que a Raquel vai lembrar para a gente intelectualmente, mas saber viver isso
sem precisar estar sendo lembrada. Agradeço todas as quintas-feiras a Raquel vir aqui e dar o puxão de orelha, mas anseio muito, muito mesmo. O desejo do meu coração é que a gente não saiba isso só da boca para fora, mas do coração para dentro. Fechei. Maravilha, é do coração para dentro que precisa estar realmente. Mas ela é aprendida também, né? Então a gente vai aí, esse exercício. Na realidade, para ser bem justa, a Marisa nem foi dela a ideia da sapatada, né? A filha falou, está na hora de fazer isso. E ela não caiu na pegadinha, já entendeu que não é através da sapatada, né? Então, aos poucos, a gente vai conseguindo, mas é esse exercício, e ele é aprendido, sim. Cada virtude é essa, é pelo exercício, é pela prática. Aí, como diz a dona Marizinha, mas eu já sei e fiz diferente. Tá bom, não importa, mas já sabe, já levanta mais rápido, já revê, já revisita aquele sentimento com mais agilidade. Epa, vou ficar mais atenta. O vigiar e orar já fica mais perto, já fica ali, não somente no livro, mas fica ali já quase como a carta na manga que a gente traz. Epa, está na hora de puxar ali. E aí eu penso que é assim mesmo. E juntos podemos sim fazer a diferença. Pois é, eu só quis exemplificar, Raquel, porque ela voltou com os 2 sapatinhos para casa. É muito legal, muito legal. Né? Quando a Caetana já não se desgoverna mais, quando o guarda-chuva fica guardadinho na bolsa, quando os sapatos não saem dos pés da gente. E aí é quando as nossas amarras começam a se... os lacinhos que nós vamos desatando para sairmos da nossa impulsividade. Né? Raquel, nós estamos nos aproximando do nosso horário, mas eu gostaria de fazer só uma pequena fala, porque é tão inspirador o Evangelho, que a cada leitura que nós fazemos, a gente tira de nós, né, alguma coisa que estava adormecida lá dentro, e como a Nádia colocou, a questão da intelectualidade. Eu penso o seguinte, meus amigos, existe uma dicotomia dentro da própria doutrina. E, Marisa, desculpe, eu vou ver se consigo botar a tua música aqui. Marisa, desculpe, que a Marisa agora me lembrou de uma coisa, eu não me lembrei de fazer. Entre o espiritismo acadêmico... Fazendo o comentário que eu faço. Que ótimo. Obrigado, Marisa. O espiritismo acadêmico, literário e intelectualizado. Eu considero esse espiritismo poético, porque fica no terreno da poesia, fica na esfera da literatura. Quando o ser humano ele alcança a importância sine qua non de introjectar conhecimento evangélico para dentro do seu ser, ele passa a vivenciar o evangelho. E aí há uma diferença muito grande entre conhecimento e a prática. Daí, sempre é colocado aqui, quase que diariamente, a importância do exercício daquilo que se aprende. Nós estamos fazendo uma graduação, um nível superior de espiritismo aqui no grupo. Estamos nos preparando aqui agora, desde final de março, para nós ingressarmos no pós-pandemia, num mundo novo, uma nova postura, um novo olhar, um novo posicionamento, um novo sentimento. Agora, há de se ter o compromisso consigo próprio, isso é em geral, lógico, né? Não estou falando de ninguém daqui não, em sublimar
os sentimentos negativos que nós trazemos em nós, que são os ecos do nosso passado. Marco está aqui, ele é testemunha. Eu gosto muito de um termo que é utilizado com frequência na doutrina, chamado atavismo. Ainda somos atávicos. Ainda somos atávicos. O atavismo faz parte do homem velho. E para a Raíssa, a Raiane, Fátima, que está aqui também, né, atavismo são aqueles padrões negativos que nós construímos nas nossas existências anteriores e que nós não o diluímos, não é porque desencarnamos, reencarnamos, que isso se perde, não se perde, permanece conosco, é o nosso legado. Nós somos aquilo que nós edificamos em nós. Isso é uma frase recorrentemente falada pelo nosso presidente aqui da nossa casa. Somos o que construímos em nós. Há pouco tempo eu falei isso. Hoje nós moramos no edifício que nós construímos no nosso passado. O edifício somos nós. Somos nós, esse edifício. Mas graças à revelação da doutrina espírita, essa doutrina consoladora e esclarecedora e iluminativa, nós estamos conseguindo desconstruir esse edifício com muito carinho e reconstruindo um novo edifício no lugar do antigo, do velho. Então, quando a gente tem alguns arroubos, e que é natural que tenhamos ainda, até porque o próprio planeta nos impulsiona, nos induz a tomarmos atitudes incoerentes àquilo que nós estudamos, que aprendemos, que postulamos, fora de sintonia, porque o homem velho ainda grita. O atavismo do homem velho ainda cala muito alto em nós. Então, quando a gente entende a importância desse reconhecimento do homem velho, desse prédio antigo, que não é mais bonito de se morar nele, não, e não nem redecorá-lo, não adianta uma pequena reforma externa ou interna, tem que ser nas bases, nas estruturas, no alicerce. E é isso que nós estamos fazendo diariamente, colocando tijolinho sobre tijolinho, argamassa entre eles, né? Rebocando, buscando novas cores, com novos olhares, com novos sentimentos. Quando a gente entra e entende que essa antiga construção que somos nós ainda precisa ser reformada, ser transformada, essa transformação ela não tem que ser no trauma, ela deve ser feita com muita amorosidade. Esse olhar para o homem velho, essa construção velha que somos nós, e entender que os sentimentos negativos que ainda trazemos, que muito bem colocou a Avó Marisa, com a fala do Chico, né? Tudo que o outro incomoda em mim, eu trago em mim. São padrões recorrentes. E por sintonia, beleza, Marisa, a gente acaba criticando no outro aquilo que ainda está em nós, os nossos equívocos, a gente vê no próximo. Agora, a gente está vivendo no próximo as nossas próprias luzes. Então, para resumir, essa dicotomia que existe entre o espiritismo poético e o prático, que muitos de nós aqui colocamos no nosso dia a dia, hoje não é possível devido ao semi-isolamento, mas que já nos incomoda muito perceber que, de repente, passa uma pessoa ali, que até então a gente tinha um olhar negativo sobre ela, que, na verdade, o maior prejudicado éramos nós mesmos. Que nós geramos essa energia negativa sobre o outro. As opiniões contrárias ao bem só nos desfavorecem, não nos beneficiam em nada. Mas é isso, então, que eu queria dizer. Né? O importante, só rapidamente, é que nessa construção, quem carrega o tijolo somos nós, quem carrega o saco de cimento somos nós, quem carrega para toda a construção. Porque, assim como você falou, numa fase que parece estar só com a argamassa, já nos acabamentos, mas a gente precisou carregar. Cada tijolinho, cada saco de cimento precisou virar a massa, tudo fomos nós. Não é aquilo, olha, eu quero assim, aí faz aquela pose, eu quero assim, e tem alguém que faz por você. Não, essa construção está aqui e está nos ombros. Só quero falar uma última vez, uma coisa bem rapidinha. Raquel, reforço o agradecimento de toda quinta-feira você me relembrar, porque hoje eu estou com os 2 sapatinhos no pé, mas já tive vontade de tacar, pegar e tacar de novo, umas 5 vezes. E estou aqui com os 2 sapatinhos nos pés. Obrigada por toda quinta-feira você me lembrar o que deveria já está introjetado em mim. Beijo.
Ai, é verdade, Nádia. Ô, Raquel, eu tomei a liberdade de atravessar o seu samba aqui, que tá lindo o seu samba, a sua música, esse evangelho. E como você está partindo já para o momento da prece, e a gente queria irradiar, porque tem muita gente precisando, né? A gente pensa nesse momento, então eu trouxe uma música que não é espírita, mas que vai fazer a ambientação e aí depois você faz a prece ou quem você escolher para fazer a prece, tá bom? Eu vou compartilhar. É um vídeo, é uma freira e um padre. Vocês não precisam ficar olhando, só ouçam a música e comecem a entrar na esfera de Maria de Nazaré. Eu vou compartilhar aqui, tá bom? Obrigado, Marisa. De nada, meu querido. Tamo junto. É uma honra para mim muito grande estar com você aqui, irmã Kelly Patrícia, uma irmã que sempre admirei, bebi muito do seu ministério e tenho a alegria de hoje estar aqui gravando um vídeo, uma canção com ela, uma das canções mais lindas da Igreja Católica, com certeza, e uma canção que eu gosto demais, Regaço Acolhedor, ela que nos abraça, ela que nos ama, ela que nos acolhe. Cantemos. Oh, minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Oh, minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar,
me forma, me ama. Ó minha alma, retorna a tua paz. Nossa, para não perdermos a sintonia com essa beleza, vamos, queridos companheiros, abrir nossos corações para o agradecimento, que deve ser maior do que tudo nesse momento. Nós queremos dizer a Jesus e a sua Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que quando nos reunimos em torno das lições do seu Filho, é com esse desejo de aprendermos, de sermos educados espiritualmente, de que cada lição que Ele nos traz, que Ele nos oportuniza refletirmos sobre ela, seja profundamente calada em nossos corações, para o exercício do amor que pouco a pouco estamos nos tornando capazes de praticar. São pequenos ainda os nossos gestos de gentileza, são pequenas as nossas ações em direção ao nosso próximo, a nossa compreensão, a nossa indulgência. Ainda apresentam cores pálidas, mas já são prenúncios de que vão florescer em cores belas, vibrantes, e vão se abrir em direção à luz do sol, à luz do amor, à luz que vem de ti, Jesus. Vão encher de aromas em nosso entorno para compartilharmos com todos que se acercarem de nós. Somos gratos por essa tarde de aprendizado. E como diz essa bela canção, saímos daqui calmos, preenchidos, renovados. Os nossos corações estão plenos de esperança. São corações alegres e são corações comprometidos com o bem e com o esforço de nos transformarmos, de verdadeiramente seguirmos as pegadas do teu Filho, Maria de Nazaré. E nós rogamos que nos envolva com teu manto luminoso, que nos abrase com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua doçura, sobretudo. E que possamos irradiar a todo coração sofrido, a todos que necessitarem
de vibrações curativas, seja para o corpo físico, seja para o corpo espiritual. Que sejamos, nesse momento, unidos em sentimentos doadores. Que as necessidades de nossos irmãos possam ser atendidas a partir de nós, no pouco que podemos dar, mas que é muito do nosso coração e da nossa alegria. Agradecidos que estamos, Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia, nós somos gratos por tudo que recebemos. Agradecidos estamos a Jesus, divino amigo, sempre conosco. Agradecidos estamos aos amigos espirituais, aos nossos mentores, que nos inspiram para a renovação e para o nosso caminhar. Em nome de todos, nós pedimos pelo encerramento do nosso encontro, rendendo graças, que assim seja.